Irã Mendonça, Ituribal Nascimento Júnior, José Antônio Pacheco Pereira. Presente. Leilton Ribeiro. Lúcia Helena Batista. Presente. Luciano Perpétuo. Presente. Luiz Alves. Maria José Guimarães Cabral. Manuel Pereira. Náudia Faedo. Odubaldo Ribeiro. Nilton Ferreira. Orércio Ferreira. Paulo Henrique Guimarães. Havendo número regimental sob proteção de Deus, declara aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, do dia 17 do mês de outubro do ano de 2014. Solicito que o secretário da mesa, vereador Lucivaldo Medeiros, faça a leitura do salmo e a oração do Pai Nosso. Apelo para o socorro divino, Salmo 54. Ó Deus, salve-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às palavras de minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com ruína dos meus inimigos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Expediente. Momento destinado à apresentação de projeto e requerimento. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra vereador José Antônio Batoré. Senhor presidente, pedi a palavra para devolver projeto de lei. Está na Comissão de Finanças e Justiça, projeto número 101/2014, e que o mesmo entre na ordem do dia. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Há uma propositura do vereador Batoré, onde é que ele peça que a matéria devolvida na mesa seja objeto de deliberação da ordem do dia. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando de pé. Aprovado com um voto contrário. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores para apresentação de projetos e requerimento. Não havendo, ordem do dia. Consulta o plenário se as matérias de entrada são consideradas objeto de deliberação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando de pé. Aprovado por unanimidade. Ordem do dia. Solicito o secretário da mesa, vereador Lucivaldo Medeiros, que faça a leitura do projeto de lei 71/2014, redação final, transformado na lei 6.449/2014, redação final. Lei 6.449/2014, que autoriza a concessão de direito de serviço público, administração, operação e exploração do terminal rodoviário municipal, procedida de execução de obras públicas e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar em caráter de exclusividade, mediante licitação, precedida de obra pública, na forma estabelecida no artigo 2º, inciso 3º, da Lei Federal 8.987, de 13/2/95. A concessão de serviço público de administração, operação e exploração por si ou através de terceiros do terminal rodoviário municipal e de outros terminais que revelem necessários ao equacionamento do trânsito urbano relativo aos meios de transporte coletivos interdistritais, intermunicipais, interestaduais ou internacionais, incluindo áreas destinadas a estacionamento e outros serviços comunitários pertinentes a respeitadas missão social a qual determina-se destino. O prazo de concessão será de 15 anos, não podendo ser prorrogado por igual período, se interesse público à época a cada renovação. A concessão que se refere a esta lei se regerá no que couber pelas normas do artigo 175 da Constituição Federal
e respectiva legislação regulamentadora, especificamente a Lei 8.987, de 13/2/95 e suas alterações. Da tarifa de embarque ou de qualquer outra, qualquer que seja a denominação cobrada obrigatoriamente de todos os passageiros por ocasião da venda de bilhete de passagem a título de remuneração pela utilização do terminal, cujo valor será definido pelo poder público competente e cujos valores máximos serão fixados no edital de licitação da concessão. Na veiculação da publicidade, qualquer que seja de natureza, inclusive multimídia, que venham a ser feita nas dependências do terminal, observando o regulamento interno do terminal. De utilização da instalação destinadas à higiene pessoal, sanitários e banheiros por todo e qualquer usuário do terminal. Do lucro da exploração comercial por si, da receita obtida com terceiros mediante contrato, de todo o espaço físico, interno e externo do terminal, destinado a fins comerciais e de prestação de serviço, seja pessoa física ou jurídica e agente de iniciativa privada, qualquer que seja a finalidade da operação, inclusive do espaço ocupado pelas empresas transportadoras, seja para venda de bilhete de passagem, seja para fim de armazenamento de mercadorias, ou ainda para qualquer outra finalidade de apoio às suas operações. Da venda de fichas para guardas, volumes, cartões eletrônicos ou qualquer outro meio que permita o acesso e uso de aparelhos telefônicos públicos e outros equipamentos instalados no terminal. A concessionária será responsável pela conservação, manutenção e ampliação das edificações e instalações objeto de concessão, devendo assumir o compromisso contratual de devolvê-los ao município, quando resolvido ou extinto o contrato de concessão. As edificações e instalações feitas pela concessionária por iniciativa própria desta, devidamente autorizadas pela Prefeitura Municipal, passarão a integrar o patrimônio municipal sem direito de qualquer indenização. Procedendo à contratação da concessionária, decorrente ao processo licitatório pertinente, o município poderá a resilição de todas as permissões de locações de unidades comerciais do terminal rodoviário municipal ocupadas a qualquer título por terceiros. Fica a concessionária do Serviço Público de Administração do Terminal Rodoviário Municipal isenta do pagamento do ISSQN pelo prazo inicial da concessão previsto no parágrafo 1º do artigo 1º desta lei. Revogadas disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, 16 dias do mês de outubro de 2014. Em discussão, projeto de lei 71/2014, transformado na lei número 6.449, redação final. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário da mesa, vereador Lucivaldo Medeiros, que faça leitura do projeto de lei 90/2014, redação final, transformado na lei 6.454/2014. Peço ao secretário que faça a leitura. Lei 6.454/2014, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a entidade que menciona. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar convênio com a entidade não governamental abaixo relacionada para que vigore no decorrer do exercício 2014, cujo objetivo se identifique com as necessidades da comunidade. A. Associação dos Produtores de Água da Microbacia do Ribeirão Abóbora, podendo o município promover-lhe repasse financeiro no valor de R$ 53.693,76, objetivando apoio financeiro para desenvolver as ações que promovam a recuperação e conservação das nascentes que abastecem o município. Os valores constantes do artigo anterior referem-se a repasse anual e o convênio autorizado por esta lei vigerá no exercício 2014, podendo ser aditivado conforme necessário para exercícios seguintes. Esta lei poderá ser regulamentada por ato próprio do Poder Executivo, se porventura necessário. Revogadas disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões na Câmara Municipal, 17 dias do mês de outubro de 2014. Em discussão, o projeto de lei 90/2014, transformado na lei 6.454/2014, redação final. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneça como estão. Os contrários, manifestam colocando de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário da mesa, vereador Lucivaldo Medeiros, faça a leitura do projeto de lei 91/2014, transformado na lei 6.460/2014, redação final.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia Batista. Senhor presidente, eu quero cumprimentar os pais da casa, o público em geral, as pessoas presentes e agradecer por hoje ser uma sexta-feira de manhã e o público está chegando. Quero agradecer a presença do profissional, senhor Geraldo. Quero agradecer também a todos, né, do PT que estão aqui, são de guerra. Quero dizer, senhor presidente, que eu não costumo usar aqui a tribuna para se falar de processo eleitoral, mas eu quero aqui agora usar da palavra para reconhecer a grandeza e a luta de uma mulher para continuar governando o Brasil, se Deus quiser, frente ao machismo, à arrogância, à falta de educação. Cada vez mais eu tenho certeza que o povo brasileiro vai reeleger a presidente Dilma. Ela não é só representante do PT, ela representa a mulher, ela representa a força, ela representa a mãe de família, que lutando, quem assiste o debate vê, com a falta de caráter, oportunismo, cena. É isso que hoje impera na política brasileira. E a mulher não, a mulher é autêntica. A mulher é autêntica. Então, mais uma vez, sai fortalecido e nós temos força para sair à rua e mostrar. Senhor presidente, eu gostaria também, no momento, de dizer que eu respeito a soberania da urna, mas que Rio Verde precisa ter um pouco de humildade e reconhecer. Está estampado nos jornais da cidade a votação. Eu reconheço a paixão política, reconheço que deve a festa, né? Deve estar caindo a ficha, e fazer só um lembrete do resultado da eleição de Rio Verde. E depois eu não quero resposta. Questione se o prefeito tem 70% de aprovação. Senhor presidente, a candidata a deputado estadual, o prefeito teve, porque não foram os candidatos, é o prefeito. Rio Verde não elegeu o deputado, foi o prefeito. O prefeito teve na somatória 30.093 votos. Os candidatos da oposição, porque os candidatos foram eles que mostraram a cara e o eleitor votou nele, não votou no prefeito, obtiveram 36.822. A deputado federal, o prefeito teve 29.339. Os candidatos da oposição, que têm nome, CPF e endereço, obtiveram 37.304, dentro de Rio Verde, sem tirar Montevidéu. Então fica esta reflexão. Quem fala a verdade e quem continua vivendo na cidade virtual. Porque isso é um prenúncio da eleição de 2016. Obrigado. Peço ao secretário que faça a leitura. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz Enganador. Senhor presidente, pedi pela ordem para cumprimentar os pais da casa, cumprimentar a mesa diretiva, cumprimentar o público presente. Senhor presidente, ouvindo atentamente o pronunciamento da vereadora Lúcia sobre as eleições de Rio Verde, as eleições de Rio Verde é uma eleição atípica, porque tem vários interesses. Nós tivemos aqui em Rio Verde vereadores apoiando o candidato de fora. Então, os votos, foi muitos votos para fora, teve uma abstenção muito grande, que nem a vereadora falou ontem, o povo já não acredita mais nos políticos, por várias e muitas outras coisas que vêm acontecendo. Mas eu quero só relembrar a nobre vereadora Lúcia Batista, que o candidato do PT, lá em Minas Gerais, o candidato a governador, ele foi eleito lá em Minas Gerais. E isso eu posso falar porque sou mineiro e sigo as coisas políticas da minha terra. O candidato a governador em Minas, do PT, ganhou a eleição. Aí o Aécio fala que a oposição, juntamente com ele, teve mais votos do que o candidato do PT. Não interessa, o candidato do PT ganhou a eleição em Minas Gerais, esse é o fato. E não interessa, os candidatos do prefeito aqui em Rio Verde ganhou a eleição, e o que importa é isso, ganhou a eleição. E o que importa é que o nosso prefeito está em alta, não adianta, não é cidade virtual não.
A gente vê canteiros de obra por todos os cantos da cidade. Então, nós estamos vivendo a realidade. E o nosso prefeito hoje ele tem 70% de aprovação. Daqui mais um ano e qualquer uns meses aí, nós vamos estar chegando a 80%, 90%. Nós não estamos vivendo em cidade virtual, não. E essa coisa que, juntando a oposição, ganhou do prefeito, isso é conversa. O prefeito de Minas Gerais é do PT e foi eleito. Eu não estou aqui defendendo só o meu lado, não. O prefeito, o governador de Minas Gerais, o Pimenta da Veiga, lá foi eleito e é do PT. E ele teve mais votos do que todos, ele foi eleito. Isso é que importa. Peço ao secretário que faça a leitura. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Lúcio Batista. Senhor presidente, eu disse que eu estou fazendo uma análise. Em momento nenhum eu não disse que eles foram eleitos. E quero lembrar também que mesmo faltando 200 votos para o deputado Carlos Cabral, ele vai também assumir em janeiro. Então, eu estou fazendo uma análise. E quanto a Rio Verde ser um canteiro de obra, é um canteiro de obra desde 2009. As obras tudo paradas. Pode andar que o canteiro de obra está na cidade inteira. Fiz questão de fiscalizar, de andar essa semana, porque eu ando toda semana. Espero que os vereadores também tenham tido, né? Que essa é a nossa obrigação. Um canteiro de obra, continua um canteiro e cada vez aumenta mais. Parada, porque agora tem mais 2 canteiros de obra, que fez a terraplanagem, que é o materno infantil e a creche do Jardim Helena. Nisso eu concordo. Obrigado, senhor presidente. Eu só quero lembrar os pais da casa que nós temos 16 projetos aqui para poder estar votando e temos mais 2 sessões pela frente ainda. Só para que deixe os pares cientes, para que nós sabemos, tenha consciência da pauta. Pela ordem, vereador Manuel Pereira. Presidente, pedi pela ordem também, que eu achei interessante essa análise, vou falar rapidinho. Não adianta pode ter 100 mil votos, só que tem o P dos partidos, P fulano, P ciclano, P beltrano, não significa que tem que ser racha, não. Pode ter 150 mil votos, mas se não tiver capacidade de liderança, sentar, deixar de pensar num umbigo só, e às vezes abrir mão para outro, senhor presidente, pode ter 150 mil votos, só que aí vai 5 para 1, 10 para 1, 20 para 1, 15 para 1 e não faz ninguém. Essa é a análise, o prefeito mostrou, fez federal, fez estadual, é o prefeito da transformação, o prefeito das obras, vai fazer ainda aqui em Rio Verde o governador mais votado, que é o Marconi Perillo. Por quê? Porque a oposição não teve condição de sentar, tinha nomes bons, Antônio Gomide, Vanderlan, tinha nomes bons, mas não sentaram, dividiram, foi um pouquinho para cada um, mesma coisa que se viu em Rio Verde. Essa é a análise. Obrigado, senhor presidente. Pela essa leitura. Pela ordem, vereador Casa Grande. O vereador Manuel Pereira está equivocado. Quando fala que a oposição não fez nenhuma, a oposição trabalhou e trabalhou bem. Lucas Vigílio, 4º deputado federal mais votado da oposição e ganhou a eleição. E a conta da vereadora Lúcia Batista está errada. A oposição venceu o candidato de situação em Rio Verde com mais de 11 mil votos de frente. E nós, eu, o vereador Celso, o vereador Anásio, era a oposição. Nós trabalhamos com o Lucas Vigílio, o 4º deputado mais votado em Rio Verde, eleito da oposição e, somando os votos da oposição, mais de 12 mil votos. Então o prefeito tem que trabalhar muito, mostrar muito serviço, porque se for somar esses votos aí, 2016, ataque é mais de 11 mil votos. Senhor secretário, que faça a leitura. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Lúcio Batista. Senhor presidente, eu sei que tem muito projeto, mas é o único momento. Eu entendo que nós deveríamos estender mais, eu entendo que o Legislativo deveria acompanhar o dia a dia. Agora, voltando aos problemas, hoje, ouvindo pela manhã o programa, e foi enviada uma carta do Corpo de Bombeiro, que foi lida, eu prestei atenção. Uma coisa me chamou a atenção, parece-me, eu não sei, porque eu não tenho material, eu gostaria até de solicitar, se foi enviado esse documento do Corpo de Bombeiro aqui para essa Casa de Leis, porque não só foi motivo essa semana de noticiário pela imprensa, como também aqui na Câmara. E se eu não entendi bem, até quero pegar o documento depois, mas como é a última sessão legislativa do mês, parece que disseram que a taxa não está sendo suspensa, ela está passando a ser incorporada no Estado. Mas se ela não foi suspensa, será que isso aqui é para suspender só o fundo daqui? Então, o que falta de informação, o que sonega a informação, o que se brinca com o Legislativo, sabe, não é brincadeira. Então, eu ouvi pela imprensa, parece-me, eu não posso ter certeza, porque ouvindo foi muito rápido, que não existe, que a taxa que foi suspensa foi apenas incorporada. Será que suspendeu só o fundo aqui?
Então, fica pensando, o que é que nós pendemos? Será que nós estamos dando a informação correta para o cidadão, quando nós mandamos notificar que estava sendo suspensa a taxa, e ela não estava suspensa, estava sendo suspensa somente pelo fundo do município? Então, são essas coisas que eu questiono, são essas coisas que nós temos que lutar, porque é uma prerrogativa do Legislativo. Se não precisava, por que foi mandado? Para legalizar, para fazer graça, para fazer moral? Então, isso me chamou a atenção, senhor presidente. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Só está conscientizando os pares da casa que essa carta aberta foi uma carta que os servidores da empresa Correio, né, eles estiveram no plenário dessa casa na noite de ontem, onde eles estiveram fazendo a distribuição dessa carta para alguns pares, né, e dirigiu uma carta até a mesa pedindo para que fizesse a leitura dessa carta, onde estava ali narrando a indignação e insatisfação deles em relação à questão da desorganização que tem dos números, né, dos endereços da nossa cidade. Não foi nada oficial, mas eles pediram, foi uma carta que eles estavam aqui entregando aos vereadores, aos pares da casa, e pediu para que nós pudéssemos estar fazendo a leitura. Pela ordem, vereador Dorival Nascimento. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, dizer à nobre vereadora, para te informar, realmente, nós, o município, deixou de cobrar a taxa que era cobrada pelo município, mas os bombeiros continuarão cobrando, o empresário, a pessoa vai continuar pagando, mas para o fundo do estado de Goiás. E se continuasse cobrando o município, ia ter que cobrar em duplicidade, ia cobrar o município e o Estado. O Estado está cobrando a nível de Estado toda a arrecadação, nós vamos continuar pagando e vai para o caixa agora do bombeiro do Estado de Goiás. É uma lei maior, a lei estadual. Não vai vir mais para o FEMBOM, agora vai para o outro fundo, que é o Fundo dos Bombeiros do Estado de Goiás, e aí eles vão distribuir de acordo com o interesse do bombeiro do Estado de Goiás. Não vai deixar de ser isenta a taxa. Agora, o município não vai cobrar mais a taxa de 5%. Por isso nós estamos votando que é pertinente a esta Casa de Leis. O outro é a Assembleia Legislativa. Quanto a vocês falarem em política aqui, eu não queria falar, mas vou dizer para o nobre colega Casagrande, em proporcionalidade, se for pensar assim, então, o Marconi elegeu 13 deputados federais, 27 deputados estaduais, a resposta está dada, a proporcionalidade, o que é isso? O resto é bobagem, que manda os mandatos. Bom dia a todos, obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Ainda em tempo, em relação à carta que o nosso colega falou, por causa que naquela carta aberta na noite de ontem, que o pessoal do Correio encaminhou, falava também do Correio, né, e do SAMU, né, e do Corpo de Bombeiro. Então, na verdade, a carta, salvo engano, que o nobre vereador está recorrendo, é uma outra carta que não se diz respeito à de ontem. E essa carta, no caso, ela não veio para esta casa no momento e não chegou na mesa. E o comentário que nós fizemos é por causa que naquela carta de ontem também tinha o nome do Corpo de Bombeiro, né, e também do SAMU. E essa até no momento não chegou no nosso conhecimento. Pela ordem, vereador Lúcia Batista. Senhor presidente, justamente eu estava referindo uma carta que o Corpo de Bombeiro enviou ao programa Patrulha 97 do Costa Filho. E a confusão, eu entendo que existem os dois fundos, mas como eu não vi detalhes, pelo que eu vi, parece-me que ele disse que foi suspenso a taxa aqui, mas foi incorporado esse valor ao Estado. É isso? Foi incorporado. Então, procede o que os comerciantes estão dizendo que aumentou. Então, realmente não houve isenção. Não houve isenção. É isso que eu estou questionando. Não houve isenção. Houve um agrupamento. Olha, mas se a taxa daqui, se ela foi suspensa, legalmente, como é que essa taxa foi agregada à taxa do Estado? Ao tributo. Então, é isso que eu estou questionando. Eu sei que existe o 2. Obrigado. Pela ordem, vereador Casagrande. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casagrande. Senhor presidente, só respondendo ao vereador Dorival, então vamos aos dados. Elegeu aí 13 deputados federais, só vou fazer as contas por esse lado, nós elegemos senador que teve mais votos de todos os deputados federais juntos. E outra coisa, nós estamos falando questão de Rio Verde. Nós nos fomos a nível do Estado. A oposição em Rio Verde ganhou com mais de 11 mil votos de frente. Essa conta eu estou fazendo. Em 2016, você vai ouvir o que eu estou falando. 11 mil votos de frente dos candidatos do governo. A oposição teve na cidade de Rio Verde.
Eu vou estar suspendendo os assuntos paralelos agora e votar na pauta, na ordem do dia, porque nós temos muitas matérias para poder ser votada nesta manhã de hoje. Pela ordem do vereador Manuel Pereira. Senhor presidente, voltar aqui ao assunto discorrido pela nobre colega Lúcia. Não houve incorporação, senhor presidente. Não existe incorporação de taxa municipal à taxa estadual. Taxa estadual tem que ser votada pela Assembleia Legislativa. O que acontece? Que alguns comerciantes têm reclamado do aumento, é que essa taxa do Corpo de Bombeiros estadual, senhor presidente, ela é cobrada por metro quadrado. Então, se o cidadão pagou esse ano X e fez uma adaptação, cresceu o seu comércio, que seja gás ou que seja, cresceu 2, 3 metros, vai crescer realmente o valor que ele vai ter que pagar. Então, não foi incorporado, foi eliminada a taxa do fundo municipal, permanece a taxa estadual. Exatamente por quê? Porque uma taxa que é municipal foi o que aconteceu com o vereador Iturival. E questionou corretamente. Por quê? O município de Rio Verde paga uma taxa municipal. E esse dinheiro, esse recurso é usado para comprar viaturas, para mandar para Lusiânia, para outro lugar. Então, realmente é regular. Não foi incorporado, permanece a taxa estadual. A taxa municipal, ela está sendo excluída, senhor presidente. Peço ao secretário que faça a leitura. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do vereador Lúcio Batista. Senhor presidente, mesmo que tenha muita pauta, nós podemos estender, nós podemos voltar segunda, mas aqui é parlamento, nós temos que esgotar. Eu gostaria de dizer, senhor presidente, que o mínimo de políticas públicas tributárias, eu procuro conhecer. Eu sei a competência de cada esfera. Eu sei que é por isso mesmo que eu estou questionando, e mesmo assim, quando terminar, eu tenho certeza, eu vou dirigir a Rádio Morada do Sol, o que eu estou questionando é o conteúdo da carta que foi enviada. Eu estou perguntando se foi enviado também para cá. Entendo que deveria ter sido enviado para cá. Porque não só a imprensa comentou essa semana, tem comentado, como aqui também, foi matéria de debate. Entendo que deveria. Eu estou, assim, questionando se chegou até aqui. Pelo que eu entendi, a carta é que disse, e é justamente por esse mínimo de conhecimento de políticas públicas tributárias, é que eu estou questionando a competência do Corpo Bombeiro dizer que foram agregadas as duas taxas. Porque se foi suspensa aqui, num primeiro momento, tem que ter sido aprovado pela Assembleia Estadual. Pela ordem, senhor presidente. Peço ao secretário que faça a leitura. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do vereador Luiz Encanador. Senhor presidente, pedi pela ordem para constar-se em ata a presença honrosa do senhor Geraldo, chefe de cartório, que nos honra com a presença aqui. Senhor presidente, como foi citado várias vezes aqui a Rádio Morada do Sol, foi citado várias vezes aqui o radialista Costa Filho. Senhor presidente, eu quero de coração levar meus agradecimentos, agradecer o radialista Costa Filho por tudo que ele tem feito para mim, por tudo que ele tem me ensinado com magia aqui nesse parlamento. Devo muito isso ao radialista Costa Filho, e por isso, senhor presidente, que a importância que o Galvão Bueno tem para a TV Globo, é a importância que o radialista Costa Filho tem para nós aqui na nossa cidade. Realmente, eu penso assim, o que seria de nós sem o Costa Filho? Costa Filho, meus agradecimentos, que Deus te dê tudo de bom para você, porque você merece, porque você é uma pessoa de bom coração, e uma pessoa que só pensa em fazer o bem para as pessoas. Muito obrigado. Convoco o presidente da casa, o vereador Idelcio Mendes, para que assuma os trabalhos. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, viu como oposição e situação pode votar junto pela segunda vez? Eu quero concordar, senhor presidente, com as palavras do vereador Luiz. E quero aqui de público também reconhecer o trabalho do radialista Costa Filho. Só quero lembrar aos pares da casa que o Costa Filho só com o programa está competindo com essa casa de lei com 21.
E olha que ele tem prestado um serviço, né, onde o povo tem uma credibilidade, que as pessoas têm procurado muito mais o programa do Costa Filho do que o legislativo. Então, eu também reconheço, Rio Verde é um caso ímpar, onde a imprensa tem, aos poucos, pela credibilidade, pelo trabalho, trabalhando junto com o legislativo e tem representado as nossas funções, não que eles quisessem, mas pela a confiabilidade que a população deposita. Então, o povo tem procurado muito e acredita. Entendo que hoje o programa dele é um programa que tem trabalhado, às vezes, mais que essa Casa de Lei. Obrigado. Solicito o secretário da mesa, vereador Lucivaldo, faça a leitura do projeto 91, redação final. A Lei 6.460/2014. Lei 6.460/2014, que reconhece a entidade como utilidade pública municipal e dá outras providências. Fica reconhecida como de utilidade pública municipal a entidade Associação Casa de Recuperação Renascer, Júlia Cristina Fonseca, portador do CNPJ, com sede na BR 060, quilômetro 396/397, Zona Rural, Associação Privada, sem fins lucrativos. Revogadas disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data da publicação, sala das sessões, aos 17 dias do mês de outubro de 2014. Em discussão e votação, redação final da Lei 6.460/2014, e a palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, vereador Lucivaldo, que faça a leitura do projeto de lei 93/2014. Redação final da Lei 6.455. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Náudia. Senhor presidente, eu pedi pela ordem, porque ontem eu fui representar essa Casa de Lei num lançamento de um projeto muito interessante no PROCON, que é o lançamento do PROCON virtual e bloqueio de telemarketing do PROCON. E nós estivemos lá, eu faço parte do conselho gestor do PROCON. Nós vamos lá semanalmente ao PROCON, nós trabalhamos voluntariamente representando essa casa e nós julgamos recursos. Nós temos que estudar muitos processos, senhor presidente, porque quando a gente discute com pessoas de grandes concessionárias, a diária do advogado de vir para cá, às vezes ele ganha mais do que o nosso trabalho mensal. Vem aquela pessoa importante, nós temos que estar preparado para o embate. Só que daí ontem eu fiquei surpresa. Primeiro, eu gostaria que o senhor garantisse a minha palavra, porque eu não consigo falar quando tem barulho perto. Eu quero dizer, senhor presidente, que ontem eu gostaria imensamente de poder ter parabenizado o doutor Marcos, porque nós estamos lá quando tem problema com telefone, nós estamos lá quando tem problema com internet, nós estamos lá quando tem problema com funcionário. Só que ontem chamaram o representante do deputado estadual para agradecer os votos, chamaram o representante do deputado federal para agradecer os votos, chamaram alguém do PROCON goiano, que deveria falar mesmo, chamaram o AB, e não nos deram o direito da palavra. Lá não tinha voto nosso, senhor presidente, nós não estávamos mais em campanha, nós estávamos lá por um projeto muito interessante para a nossa comunidade. E representando essa Casa de Lei, senhor presidente, que eu acredito que é um poder que deve ser respeitado. Lá quem não falou foi uma moça representando a CIRV, uma moça que veio do PROCON de Goiás e eu. Eu não sei se era preconceito contra mulheres ou era porque ainda acham que eu estava em campanha, mas eu não estava de adesivo, eu estava muito tranquila, tinha cheio de adesivo, que tem pessoas que ainda estavam em campanha lá, e eu quero ir além.
O primeiro que fala, o representante do prefeito falou que o prefeito estava em reunião. O representante do deputado estadual falou que o prefeito estava com problema de saúde. O representante do deputado federal falou que ele estava trabalhando o segundo turno da campanha. Então, como eu não entendi, e esqueceram de avisar que eles iam jogar aqueles fogos de artifício, o povo tudo pulou do palco, nós estávamos em pé, sabe, chapuscou a cabeça de alguns que estavam mais embaixo, que nós não fomos avisados. Mas eu queria, no momento, senhor presidente, agradecer aqueles funcionários, porque lá só estavam os funcionários do PROCON, alguns funcionários da prefeitura, 2 secretários, ou 3, 2, eu vi 2, e alguns parentes do doutor Antônio, do doutor Marcos Thomas. Então, eu queria dizer que nós temos que ser mais respeitados, senhor presidente. A maioria que estava lá estava por cargo de indicação. Agora, nós não, nós fomos votados. Então, se continuar desse jeito, cada vez vai estreitando mais o poder e a influência que tem essa Casa de Leis. Eu fiquei muito preocupada com isso e eu queria falar para o senhor que eu fiquei frustrada, porque estando lá como eu estou toda semana, eu queria agradecer aquelas mulheres, principalmente que lá 95% do PROCON é mulheres, e elas estão lá para prestar um serviço maravilhoso, e eu não pude falar isso para elas, senhor. Ontem eu fiquei frustrada nesse sentido, porque não acho certo nos tolir o espaço que é nosso. Muito obrigada. Quero agradecer ao nobre colega por estar representando esta casa e fica a nossa indignação ao fato relatado. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Presidente. Pela ordem, vereador Luiz. Senhor presidente, eu pedi pela ordem, vendo o vereador Casagrande panfletando aqui o plenário, e eu lembrei da nossa presidente ontem, após o debate na SBT, ela passou mal, e estou orando por ela, que ela restabeleça o mais breve possível, porque a nobre vereadora Lúcia falou anteriormente aí, que tem que valorizar as mulheres, e nós temos que valorizar as mulheres sim, senhor presidente. Porque o Brasil foi fundado em 1500 e tem aí mais de 500 anos que o Brasil é governado por uma mulher a primeira vez. E ela tem feito um belíssimo trabalho à frente da presidência do nosso país. E é uma mulher muito inteligente, eu respeito muito ela. Está ela e o AES aí disputando a eleição. Eu sei que vai ser disputado voto a voto, vai ser uma eleição muito dura. Mas eu tenho certeza, tanto a presidente Dilma, se for eleita, nós vamos estar bem servidos. E se for o Aécio, eu tenho certeza que vai estar bem servido. Mas eu estarei orando para o restabelecimento mais breve da nossa presidente, porque é uma mulher que nós temos que ter orgulho dela. Dirigiu durante esses 4 anos o nosso país com muita sabedoria. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de redação final. Lei 6.455/2014, que altera as leis 6.378/2013, que é o PPA 2014-2017, a Lei 6.246/2013, que é a LDO para 2014, a Lei Orçamentária Anual LOA 2014 e da outras providências. Artigo 1º. Ficam inclusas as metas e as ações na Lei 6.378/2013, de 16 de dezembro de 2013. Pela ordem, presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Eleci. Senhor presidente, eu fico olhando assim, ó. Eu tenho certeza absoluta que o vereador Luiz, quando ele entra na urna para digitar, ele vota na Dilma, ele vota no 13. Por quê, senhor presidente? O vereador Luiz é igual eu, é da classe pobre, é da pobreza. E eu nunca vi uma pessoa da classe pobre votar contra a presidente Dilma. Mas o negócio é que o líder de governo fica toda hora lá cutucando ele, até do Marconi eu acredito que ele vota, mas ainda para presidente, eu tenho certeza que ele está fazendo outra coisa contrariada, igualzinho o projeto da rodoviária. Mas só que na urna não tem como vigiar ele. Quando chega lá, ó, é 13, confirma. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Náudia.
Só para complementar o que eu estava falando, senhor presidente, eu preferia estar aqui com o desgaste dos assuntos polêmicos que nós estávamos votando. Eu queria estar aqui com a oposição para terem o meu voto junto com eles. Então, porque normalmente quando alguma coisa começa a esquentar, tem alguns companheiros nossos que arruma viagem, arruma algum motivo para não estar aqui. Eu não estive aqui ontem porque eu fui representar a nossa casa, mas o voto estaria junto com os companheiros da oposição. Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Nilton. Quero cumprimentar a mesa, todo o público presente, os nobres colegas, e convidar a população de Rio Verde, senhor presidente, para o maior adesivaço, hoje lá em frente ao furacão, do meu amigo Iris, a cidade de Rio Verde em peso com adesivaço lá, e várias cidades da região, viu? É a virada, viu, senhor presidente? Muito obrigado. Tem perigo, não. Solicito o secretário que faça a leitura. Poder Executivo de Interesse de Administração poderá suplementar, reduzir os créditos especiais aprovados pela lei para atender às insuficiências das demais dotações orçamentárias dos órgãos de administração. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais de natureza suplementar até o limite estabelecido pela Lei 6.377/2013, de 20 de dezembro de 2013. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor no data das publicações. Sala das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, 17 dias do mês de outubro de 2014. Em discussão e votação, redação final da Lei 6.455/2014. E a palavra está franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem colocando-se de pé. Aprovado na unanimidade. Solicito o secretário da mesa, o vereador Lucivaldo, faça a leitura do projeto de lei número 94, redação final da Lei 6.456/2014. Lei 6.456/2014, que revoga a Lei Municipal 3.131 de 2094, que criou a taxa anual de vistoria, segurança e prevenção contra incêndio. Artigo 1º. Fica revogada a Lei 3.131 de 25 de outubro de 94, que criou a taxa anual de vistoria, segurança e prevenção contra incêndios. Revogadas disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Sala das sessões da Câmara Municipal, 17 de outubro de 2014. Em discussão, redação da Lei 6.456, redação final. A palavra está franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários se manifestem colocando-se de pé. Aprovado na unanimidade. Solicito o secretário da mesa, o vereador Sivaldo, faça a leitura do projeto de lei 95/2014. Redação final da Lei 6.457. Sai mais caro. Bem mais. Lei 6.000... Senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz. Senhor presidente, pedi pela ordem. Como anteriormente que acabei de falar, o Brasil nunca teve servido de bons candidatos à presidência da República que nem agora. Nós temos dois valorosos candidatos aí, qualquer um que nem eu falei, qualquer um que ganhar, o Brasil está bem servido. O Aécio Neves, eu como sou mineiro e conheço o trabalho dele, ele revolucionou o nosso estado. Nosso estado era uma coisa antes de Aécio e agora é outra coisa. E como a Dilma também está fazendo um bom trabalho à frente da presidência do nosso país, aí o vereador Casagrande veio aqui, o Irã botou aqui o bosto do Aécio e aqui botou da Dilma. Como eu estou satisfeito com todos dois, eu vou continuar com os dois botos aqui. Pela ordem, pela ordem. Pela ordem, vereador Elecir. Falei para o senhor presidente. Está começando aí, ó. Respeito a decisão dele votar no Marconi, mas como eu, classe pobre, classe humilde, pode ter certeza. Está satisfeito com os dois. Mas quando chegar lá, só ele e a urna, 13, senhor presidente. É 13. Solicito o secretário que faça a leitura. Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir imóveis necessários às obras de engenharia, urbanismo e revitalização do Lago do Clube Dona Gersina, situado no bairro Santo Agostinho. As aquisições referidas do artigo 1º poderão ser efetuadas através de compra, venda, permuta, dação e pagamento, cessão de transferência de direitos e desapropriação, bem como quaisquer outras formas que impliquem aquisição de propriedade de imóveis.
O valor do imóvel a ser permutado será igual ao valor da lote de construção do município de utilizar, correndo por conta dos destartes, despesas e emolumentos decorrentes das respectivas aquisições, transferências e aquisições. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta do orçamento vigente, podendo-se abrir créditos especiais ou suplementares, se necessário. Revogadas disposições do contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, aos 17 dias do mês de outubro de 2014. Em discussão, a redação final da Lei 6.457/2014, a palavra está franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordar, permaneçam como estão os contratos, se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário da mesa, vereador Lucivaldo, faça a leitura do projeto de lei 96/2014. Redação final da Lei 6.458. Pela ordem, vereador Irã. Senhor presidente, cumprimentar Vossa Excelência, os vereadores, veradoras. Senhor presidente, já que eu cheguei no plenário que eu assustei, que eu vi o Casa Grande com o Íris. Com a Dilma eu já sabia que ele era, mas eu assustei. Tem vereador aqui que tem 2 mandatos, 3 mandatos, nunca entrou no Palácio. Semana passada me passaram uma foto do assessor do Casa Grande, do assessor direto dele, Vandim, abraçado com o Marconi numa reunião no Palácio, semana passada. Achei que ele estava com o Marconi, agora eu cheguei aqui e peguei ele de íris. Estou assustado. Por isso que a democracia é boa, é bonita. Só que tá, vereador. Pela ordem, pela ordem. Só que tá. Pela ordem, vereador Eleci. Senhor presidente, Vossa Excelência, os pares dessa casa sabem que eu sou um cara político. Eu tenho tráfico, eu tenho trânsito livre em todos os partidos. E fui convidado pela Vossa Excelência, nosso governador de Goiás, Marconi Perillo, para ir até o Palácio, junto com o meu candidato, Leonardo Veloso, em qual estava lá o meu assessor Vandim. Eu, como primeiro suplente de deputado estadual, fui convidado. E fui lá, troquei ideia. E tenho mais, senhor presidente. O povo ficou bravo, porque ele gostou tanto da conversa, conversava 45 minutos, e o povo esperando. A conversa foi boa. E eu respeito aí o homem como governador, mas eu tenho minha opinião, eu não tenho nada contra o governador Marconi, tanto é que eu desejei sucesso para ele, mas estamos aí firmes, agarrados na campanha de Luiz Rezende Machado. Uma certeza eu tenho. Dia 26, só você e a urna, 45. Solicito ao secretário que faça a leitura. Senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz. Senhor presidente, eu quero agradecer o vereador Manuel Pereira, por eu ser um senhor, né, já de idade, ele se prontificou a entrar comigo na urna para votar. E ele, como tucano, não vai deixar eu errar o voto, não. Como tucano, ele vai fazer com que eu vote no tucano. Pela ordem. Pela ordem, vereador Irã. Senhor presidente, estou achando que na hora da urna também o vereador Casa Grande é 45. Ele afirmou que falou com o Marconi 45 minutos. Com veemência, falou 45 minutos. Tenho certeza que vai votar 45. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Eliezer. Senhor presidente, eu queria saber se tem como nós estudar um regimento aí da Câmara para nós tirar o vereador Luiz perto do vereador Manuel Pereira. Porque tudo que ele vai fazer está consultando o Manuel Pereira e está influenciando o vereador Luiz a tomar decisão. Então nós podíamos separar, eu acho que eu vou sentar no meio dos dois ali, para deixar o Luiz votar de acordo com a consciência dele, senhor presidente, porque senão nós estamos perdidos. Tudo que ele vai votar, eu falei, e aí? Calma, velho, deixa o vereador, que o mandato é dele, foi eleito aí, bem votado, vai voltar para a urna, vai ganhar a eleição de novo, porque é um trabalhador, vai votar na Dilma e vai votar no Marconi, tem que respeitar. Solicito o secretário que faça a leitura do projeto. Lei 6.458/2014, que altera a Lei 4.904 de 2005, de 28 de fevereiro de 2005, que autorizou a Universidade de Rio Verde FESUV a aumentar o número de vagas de professores em seu quadro permanente do pessoal. No artigo 1º, a linha A, com a finalidade de acrescentar os cargos abaixo, e a linha E, conforme descrito a seguir. Professor da Faculdade de Engenharia Software, 15. Professor da Faculdade de Engenharia Civil, 20. Professor da Faculdade de Medicina, 20. Professor da Faculdade de Odontologia, 20. Categoria Operacional Docente Efetivo, Campus Universidade de Goiânia. Professor da Faculdade de Medicina, 20. Artigo 2º. Altera o inciso 4º do artigo 1º da Lei 4.904/2005,
que reestruturou o quadro de servidor da FESIR Universidade de Rio Verde, a acrescentar o quantitativo de 20 cargos de auxiliar administrativo geral, conforme abaixo disposto. Auxiliar administrativo geral, 20. Revogadas as disposições em contrário. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, sala das sessões da Câmara Municipal, 17 dias de mês de outubro de 2014. Em discussão e votação, a redação final da Lei 6.458/2014. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam com estão, os contrários manifestem, colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, o vereador Lucivaldo, faça a leitura do projeto de lei 37. Redação final da Lei 6.462. Lei 6.462/2014, que dispõe sobre transação e parcelamento de débitos oriundos de mensalidades escolares em inadimplência junto à Universidade de Rio Verde, durante a Semana Nacional de Conciliação do Poder Judiciário. Artigo 1º. Esta lei estabelece as condições que a Universidade de Rio Verde, por meio de sua Procuradoria-Geral, e os sujeitos passivos de dívidas decorrentes à inadimplência em mensalidades escolares, encontrando-se em litígio judicial ou cobrança administrativa, devem observar para celebrar transação ou aderir a parcelamento que consignarem durante a Semana Nacional de Conciliação, que realizar-se-á no período de 24 a 28 de novembro de 2014, no âmbito do Poder Judiciário. Artigo 2º. São objetivos da presente lei, inciso 1º, conjugar esforços para a racionalização e julgamento célere dos processos de execução promovidos pela Universidade de Rio Verde. Estabelecer mecanismos ágeis e eficientes no sentido de solucionar a questão envolvendo os processos da execução ou cobranças administrativas, independentemente das instâncias em que se encontrarem os processos de execução. Artigo 3º. As medidas conciliadoras desta lei para quitação de débitos ajuizados ou não compreendem abatimento da multa moratória e correção monetária nos valores que estipular, contemplando as formas de pagamento à vista ou parcelada. O sujeito passivo para usufruir dos benefícios desta lei e participar da Semana Nacional de Conciliação deve celebrar a transação ou aderir ao parcelamento no prazo previsto no artigo 1º. Os percentuais de redução das multas moratórias e correção monetária dos débitos favorecidos por esta lei serão concedidos da seguinte forma: para pagamento à vista, haverá disputa de multa, dispensa de multa e correção monetária no percentual de 100% do débito. Em caso de parcelamento, a primeira parcela corresponderá à entrada do saldo remanescente, será nas seguintes condições: concomitantemente o pagamento à vista da primeira parcela, o sujeito passivo deverá efetuar o pagamento das outras parcelas, verbas substanciais e incidentes sobre os créditos favorecidos na forma da Lei do Processo Civil. O termo de transação judicial surtirá efeito quando homologado pelo juízo competente. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala das sessões da Câmara Municipal, 17 dias, mês de outubro de 2014. R$ 6.462. E a palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam com estão, os contrários manifestem, colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, o vereador Lucivaldo, faça a leitura do projeto de lei complementar, número 24. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, apesar de tudo, está bom a descontração, mas nós temos que voltar à realidade da cidade, né? Novamente, hoje pela manhã também, nós ouvimos, né, quem ouviu, entendo que toda a população, pela audiência, nós ouvimos a denúncia de um cidadão sobre lotes que a HF Engenharia tem no Nilson Veloso. Isso é preocupante. E ele, na mensagem dele, quase como um desespero, pedindo ajuda, auxílio, né, ao programa também, do Costa Filho, Patrulha 97,
Isso me preocupa, porque pelo apelo, ele disse, onde estão os vereadores? Onde está o prefeito? E eu fico questionando, às vezes eu sou muito comprometida naquilo que faço, às vezes até quero dizer aos pais da casa que eu até excedo, sabe? Porque isso me preocupa. Eu já não tenho mais essa juventude que eles têm. Então, eu estou mais na idade da razão. E quando isso acontece, isso me mexe comigo profundamente. Que eu penso, será que nós estamos fazendo aquilo que a população nos elegeu? Então, eu vejo que é uma denúncia muito grave, muito grave. É um apelo, como cada vez mais a população tem feito aos programas de rádio. E esse cidadão não tem nos procurado. Será que é porque eles não acreditam no parlamento, não acreditam no nosso trabalho? Então, senhor presidente, eu gostaria que o senhor indagasse ao vereador Oreste, que foi secretário de Habitação, se ele tem conhecimento, porque o loteamento foi adquirido pela prefeitura. A HF Engenharia fez um contrato, uma renda para construção, com a Caixa Econômica. Qual é a origem desses terrenos que estão de posse da HF Engenharia, se é que estão? Né? Porque diz que são muitos. Diz que não só lá, como também está com imobiliária também no Monte Sião. Porque eu anoto tudo para depois ir atrás. Hoje em dia, se o vereador não precisa nem... Basta ligar as emissoras e ir atrás e procurar, porque as denúncias são feitas. Então, isso me preocupou bastante. Porque, que eu me lembre, nessa Casa de Leis não entrou projeto nenhum com doação, com permuta de lotes no Nilson Veloso com outros. Só se foi num passado, né? Num passado antes dessa legislatura, como estão fazendo também com a rodoviária, porque eu tenho certeza que quando, num outro mandato, todo mundo vai questionar, mas aonde existiam os projetos de lei? Porque sempre faz com o intuito que lá na frente já existe. Então, eu gostaria, senhor presidente, que essa Casa de Lei se posicionasse e que nós fôssemos atrás e que indagasse ao vereador Oreste, que com muita dignidade foi secretário de Habitação, que eu também estaria atrás do vereador Leonardo, se ele tem conhecimento desses lotes, porque segundo a participação, diz que são muitos, em nome da HF Engenharia. Obrigada. Pela ordem, senhor. Pela ordem, vereador Manuel. Senhor presidente, pedi pela ordem, mas primeiro eu gostaria de questionar, senhor presidente, se eu posso dar explicação, porque ontem eu trouxe uma explicação aqui e a nobre colega não gostou. Se ela aceitar que eu explique, eu tenho algum conhecimento desses lotes aí, senhor presidente. Fica à vontade, vereador. Acredito que ela não tem nada contra a explicação, não. Senhor presidente, então eu me refiro ao senhor dizendo que é uma exigência do programa Minha Casa Minha Vida, programa do PT, da presidente Dilma. No passado, acontecia o que, senhor presidente? Constituía-se um loteamento e depois, para especulação comercial, o pessoal chegava ali, oferecia um dinheiro no imóvel, compra o imóvel, desmancha o imóvel e faz um comércio. A partir do momento que a operadora, seja ela HF ou qualquer operadora, ganhar a licitação para construir a casa, senhor presidente, ela apresenta a área para a Caixa Econômica Federal. A área é paga 50% para a operadora e ela começa a construir. Dentro dos critérios do Minha Casa Minha Vida, senhor presidente, a empresa operadora, essa empresa que vai construir, ela tem que deixar, por obrigatoriedade do programa, alguns terrenos, um percentual de terrenos, dentro desse imóvel para fins comercial. Monte Sião, por exemplo, ficaram, salvo engano, 15 lotes. E se o senhor observar, são geralmente lotes de esquina. Por quê? Porque qualquer cidadão pode chegar lá, adquirir um imóvel, inclusive tem placa de imobiliária, adquirir um imóvel e montar seu comércio. Exatamente para evitar que o cidadão chegue lá, compra a casa, desmancha a casa e faz um imóvel. Então, esses lotes que ficam e que estão com placa de vendas, é uma exigência da própria Caixa Econômica Federal, do próprio programa Minha Casa Minha Vida, programa do PT, senhor presidente. Só uma pergunta, vereador. Pela ordem. Eu posso comprar esse terreno com o mesmo preço do metro quadrado que foi feito pela Caixa? Não, senhor presidente. Aí é uma negociação da imobiliária que pegou. Por exemplo,
A empresa que constrói, geralmente que construiu o Rio Verde, é a HF. A HF fica com os terrenos, porque ela que apresentou a área, ela que recebeu a área e ela passa para o imobiliário negociar, senhor presidente. Viu? Então é negociado pela avaliação normal do imóvel na cidade. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu entendo que, no momento, eu quero agradecer, né? Mas quando eu pedi alguém que conhece a pasta, né? Por isso que eu pedi, porque aqui está um vereador que, no momento, era secretário de habitação. Mas essa explicação deve ter entrado na emissora de rádio e dizer. A população é que quer, e realmente também eu vou atrás. O povo precisa ser informado. Agora, o que chama a atenção, que eu não entendi até agora, se o governo da presidente Dilma diz que a prefeitura adquire a área e tem que doar. Isso eu não conheço, porque eu conheço o projeto Minha Casa Minha Vida. E interessante, senhor presidente, que isso vem a calhar. Eu não encontrei também no projeto que tem que ser destinado uma área só para o comércio, porque tem escola e creche. E isso não é questionado de jeito nenhum, eles estão lá sem escola, sem creche. Né? Eu não vejo essa área institucional dentro do programa. Mesmo que não seja, mas a área institucional é competência do município edificar escolas e creche. Mas com certeza, senhor presidente, eu irei atrás. Antes de tudo, eu sou brasileira. E antes de tudo, eu sou uma mulher. E graças a Deus eu sou persistente. Eu vou atrás e vou encontrar. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Manuel. Todo residencial, senhor presidente, todo residencial, todo bairro, todo condomínio que se abrir, é preciso destinar área institucional, é 30% para arruamento, área institucional. E lá, tanto no Monte Sião quanto no Nilson Veloso, senhor presidente, tem as áreas institucionais, estão destinadas a creche, escola, assim como é o Jardim Helena. E já começou as obras da creche lá no Jardim Helena. Então, todo condomínio, não é só do Minha Casa Minha Vida. Todos têm que ter área institucional, e todos têm área institucional para escola e creche. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Isso, todas têm. Isso eu sei, legalmente, obrigado. Inclusive, no Jardim Helena, o projeto habitacional, ele tem 5 ou 6 anos, o recurso da creche já está previsto há mais de 4 e fez a terraplanagem. E quero, senhor presidente, em 2013, quando eu apresentei uma emenda ao orçamento, foi até criticado que nem precisava, estava no orçamento, a creche do Monte Sião. O senhor presidente passou 2003, 2004, e agora ele sumiu de 2005. Então, uma coisa é no papel, uma coisa é saber que é institucional, outra coisa é haver a preocupação. E é oportuno dizer, senhor presidente, que essa semana eu realizei 2 reuniões com a área da educação e com a área da saúde. E quero dizer aos pares da casa e ao público que a saúde está pedindo socorro. Ela está na UTI e vai morrer, porque a UTI também está fechada, por falta de oxigênio e medicamento. Senhor presidente, só concluindo, porque é matéria de interesse, nós estamos agora justamente na época que o orçamento veio para ser discutido com os segmentos e para receber emenda e para ser aprovado até dezembro. A saúde está implorando que aumente o seu orçamento de 105 milhões para 130 e a educação de 112 para 150. É preciso que essa Casa de Lei haja com seriedade. Se tiver que retirar, vai retirar de qualquer unidade. Mas saúde, educação e segurança é prioridade, senhor presidente. Então, eu quero agradecer as pessoas que foram, em número reduzido, porque aqui, além de não ter interesse, ainda proíbe que as pessoas vá. Né? Então, além de não participar, é tirado o direito dessa Casa de Lei. É por isso, eu não sei se já prestaram atenção, ou se a administração explicou, ou se a senhora Débora ensinou para eles o que é, né, o orçamento, que participativo, para fazer jus, pelo menos, a esse slogan, desenvolvimento solidário. Essa palavra solidário é bonitinha, tudo de mão dada, né? Quem está de mão dada? Porque não é dado, além de tudo, a pressão no servidor, tanto da saúde e da educação, para que não participe. E quero dizer aos pares da casa, não vou estar chamando, vou estar divulgando no site. Eu irei, nem que seja só, em
todos os bairros por região, discutir orçamento, já marquei em todas as universidades, vou pedir ajuda aos universitários, já que não tem ajuda dessa Casa de Lei. Quando eu digo a Casa de Lei, são dos parceiros em geral, não da estrutura, senhor presidente. Todos, eu vou pedir ajuda aos universitários, mas nós vamos, e rede, Facebook, que eu já publiquei. Então, para que ninguém possa ignorar que não sabia do orçamento e da dificuldade. Obrigado, senhor presidente. Ela ótimo. Senhor presidente, só para concluir aquele assunto dos lotes, porque eu ainda esqueci de dizer que é o seguinte, por que não passou pela casa, foi um questionamento da nobre colega, por que não passou por essa casa? Porque não precisa passar por essa casa, senhor presidente, sabe por quê? Porque qualquer operadora, se o senhor tiver uma construtora, por exemplo, senhor presidente, o senhor pode apresentar uma área para a Caixa e mandar os projetos. Se for aprovado, o senhor vai construir. Entendeu, senhor presidente? E outra, são fase A, fase B e fase C. Hoje o senhor pode ir lá na Caixa e financiar uma casa de R$1 milhão pelo Minha Casa Minha Vida. Entendeu? Então são várias fases do programa. Qualquer operadora que tenha área, se o senhor tiver uma empreiteira, por exemplo, tiver a área suficiente para construir, o senhor apresenta para a Caixa, se for aprovado, o senhor constrói. Então passa a ser com a empresa particular, não precisa passar. Porém, ele tem que deixar a área e devolver para o município, que é a área institucional. E não é só preocupação da nobre colega não, senhor presidente, porque eu falei para o senhor aquele dia, a gente discutiu isso aqui, em relação a não ser entregue nenhum condomínio do Minha Casa Minha Vida sem escola e sem creche, mas não cabe a nós. Nós vamos trazer essa importância para o deputado federal William Cruvinel, para ele entrar lá no Congresso com esse projeto, para que não seja entregue nenhum condomínio sem a creche e sem a escola. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu quero dizer aos pares da casa que aqui não precisa de deputado, não. E ele já mostrou que ele não dá conta do prefeito, não. Porque aqui existe simplesmente 16 creches com recurso e não foi concluído desde 2009. Olha, o povo merece a verdade. Aqui é o lugar que tem que prevalecer a verdade. Agora, ir atrás do quê? Então vai atrás do deputado para fazer o prefeito entregar. É isso que precisa ser feito. Elas estão aí paralisadas. Para de enganar. E quando eu faço a pergunta, eu não conheço os labirintos do poder. Esse eu não conheço. Né? Porque eu entendo que público, o nome já diz, é da população. Agora, quando eu questionei, porque quem pagou o Nilson Veloso, a área que adquiriu, foi a prefeitura. Essa é a única coisa que eu tenho certeza, que o dinheiro do cofre saiu. Porque tem o projeto de lei, tem o pagamento. Agora, quando diz que não precisa passar por essa casa de lei, eu não sabia, não. Eu sabia da negociata que foi feita da Praça Morada do Sol. Que o prefeito, à vontade, trocou uma área institucional, aliás, duas, né? Uma lá do IA9, parece lá, e outra da irmã do Evandro Abib. Ele trocou a área que era nossa como se fosse dele, em troca do serviço da Praça Morada do Sol, que aquilo ali não é o dinheiro do município, já está gastando o que entrar para nós. Agora, eu não sabia que o município adquire uma área e depois a construtora tem o direito aos lotes e ainda diz que não tem que passar por essa casa de lei. Isso é novidade, porque em Rio Verde existe uma legislação específica. Aqui é um condato, né? Aqui é o curral dos coronéis. Então, existe uma lei que não precisa obedecer à Constituição. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Manuel. Eu só pedi pela ordem novamente, senhor presidente, não ia discorrer mais desse assunto. Só que a nobre colega, senhor presidente, é tão inteligente, ela estuda, ela vai atrás, caminha, mas às vezes fala coisa que é inverdade. Aí a gente não pode aceitar. Realmente o município comprou, e a área que passou aqui nessa casa para ser aprovada é uma área de 8 alqueires. Agora, acontece que a família do senhor Nilson Veloso foi dividido. E acho que são 7 herdeiros. Cada um tem uma parte lá. Então, o ASC comprou uma parte, o município comprou uma parte. É onde vai ser construída o residencial dos funcionários, senhor presidente. Então, tem que ter cuidado com o que fala, porque às vezes joga o povo contra, sabe, senhor presidente, faz discurso para o povo. Então, o Nilson Veloso tem nada a ver com o município, é ASCA, é HF. Agora, a área do município, o município pagou, são 8 alqueires e meio, está lá.
que é a área que vai ser destinada ao residencial dos funcionários, senhor presidente, que todo mundo conhece. Já deu até discussão esse negócio de uma soja, um trem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Quem está enganado, senhor presidente, é quem está discursando com tanta beleza. A área dos funcionários não foi adquirida do Nilson Veloso, não. Foi adquirido do senhor João, que mora nos Estados Unidos, que tem uma gleba de 2 e outro de 8. Agora, quanto a dizer, é isso que está faltando. Já que se conhece tanto, está por dentro, né, da negociar, dos negócios, vai à imprensa e diga, olha, essa área lá, o ASCA adquiriu, eu estou questionando o que é da administração. Eu não estou questionando outra coisa. O que a administração pagou. E isso eu tenho, eu não sei onde é, mas lá tem uma área que o município adquiriu. Agora, que eu entendo o projeto Minha Casa Minha Vida, o município adquire a área e o governo federal entra com o financiamento. Esse é o conhecimento que eu tenho. Eu não sabia, né, que é diferente, mas que tem a escritura, tem. Agora, cabe a isso. Fala, olha, a HF Engenharia é dona, ela comprou do Nilson Veloso e pronto. É isso que precisa falar para o povo e que ele não sabe. Pela ordem, senhor presidente. É verdade, senhor presidente. Isso aí que a nobre colega é verdade. O município tem uma área de 4,5 alqueires. E não é João, não. O nome do rapaz é Cláudio. Cláudio que comprou do seu Elinho da Carajás, aonde era a Avestruz Master. Aonde tinha aquela cerca viva. Aonde foi retirada a cerca para passar a avenida Nilson Veloso. Ali também é do município. Passou aqui pela essa casa. O nome do rapaz é Cláudio, não é João, não. 4,5 alqueires. Então o município tem 4,5 alqueires lá, compra e pago. E tem 8 alqueires, aonde, somando as duas áreas, destinará 1.100 lotes para a construção do residencial dos funcionários, está claro. Só que a gente tem que saber diferenciar as coisas, porque às vezes é fácil demais jogar, falar é fácil. E, ó, eu já disse, no Minha Casa Minha Vida tem várias fases, A, B, C, D, F, G, H. Até citei um exemplo. Que o cidadão pode ir na Caixa e comprar uma casa de R$1 milhão para o Minha Casa Minha Vida. Porém, o subsídio é menor do que o programa A, que é o de interesse social. Então, o que acontece? Se o município quiser fazer doação, ele contrata a empresa. Aí é particular do município, presidente. Pela ordem, tem que entender, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Quando dá um toquinho no microfone é porque o tempo esgotou, viu? Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu quero dizer ao novo vereador e os pares da casa que eu tenho em mão a escritura. Quem escriturou a área chama João. O filho dele mora nos Estados Unidos, tem até uma procuradora. O que eu digo, eu tenho, inclusive, tem um detalhe. O município adquiriu 8 alqueires, a escritura está menos um lote, eu não queria dizer isso aqui não, está menos um lote. E, além do mais, foi doado a sede para o diretor da CCB, que mora lá. O que eu estou dizendo, eu provo. O que eu estou dizendo, eu provo. 2 áreas, a escritura está no nome do senhor João, não sei do que. Inclusive a área que o senhor, ele até chama de gaúcho, vou lá sempre, via lavoura, onde eu fiz o vídeo. A área que eu estou falando, que é o Lazo Pimenta, que é dos funcionários, que eu disse que não tem nada a ver com o Nilson Veloso. Agora o seu Cláudio é outra área. Aliás, tem muitas áreas. Sebastião, né? Doutor Sebastião, tem muitas áreas em Rio Verde, foi adquirido. E com o nome de projeto Moradia Popular. Obrigado. Solicito o secretário que faça a leitura do projeto. Lei complementar número 24/2014, que autoriza a FESURV, Universidade de Rio Verde, a proceder ao aproveitamento dos servidores. Artigo 1º. Esta lei tem por finalidade declarar a desnecessidade de 9 cargos de professor titular, professor Faculdade de Letras, constante do inciso 3º, categoria operacional docente do artigo 1º da Lei 4.904 de 2005. Artigo 2º. Fica a Universidade de Rio Verde autorizada a promover por portaria o adequado aproveitamento do professor efetivo titular do cargo, declarado sua desnecessidade, nos termos do artigo 1º da Lei 4.904, em outro cargo de professor, observando-se a habilitação exigida para o cargo em que se dará o aproveitamento e a norma do parágrafo 3º do artigo 41 da Constituição Federal. O professor estável titular do cargo declarado desnecessário, que não puder ser aproveitado na forma do caput deste artigo, será aproveitado em outro cargo adequado.
observando-se os requisitos para aproveitamento previstos no Estatuto dos Servidores Municipal, ou ficará em disponibilidade nos termos do parágrafo 3º do artigo 41 da Constituição Federal. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das sessões da Câmara Municipal, 17 dias do mês de outubro de 2014. Em discussão, redação final do projeto de lei complementar 24. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam como estão. Solicito o secretário da mesa, o vereador Lucivaldo, faça a leitura do projeto de lei complementar número 21/2014, redação final. Convoco o vereador Celso para assumir a mesa dos trabalhos. Cadê? Solicito o secretário que faça a leitura. Lei complementar número 21/2014, que altera a lei complementar número 6.279/2013, que dispõe sobre a organização administrativa do município. Artigo 1º. Esta lei altera dispositivos da lei complementar 6.279/2013, de 28 de junho de 2013, que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura de Rio Verde. Artigo 2º. A Lei Complementar 6.279/2013 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 56, a linha A. Considera-se-á também de necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de pessoal para atendimento de programa específico do governo estadual ou federal que não demande a criação de cargo público. Artigo 2º. Ficam criados os cargos de provimento em comissão da estrutura complementar de assessoramento na forma do anexo 1 desta lei, os quais passam a integrar o anexo 1º da Lei Complementar 6.279. Revogadas disposições em contrário, esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões da Câmara Municipal, 17 dias do mês de outubro de 2014. Em discussão, projeto de lei 21/2014, transformado na lei complementar 21/2014, redação final. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário da mesa, vereador Lucivaldo Medeiros, que faça a leitura do projeto de lei legislativo número 7/2014, transformado no decreto 07/2014. Redação final. Decreto Legislativo número 07/2014, que concede título de cidadão rioverdense à pessoa que menciona e dá outras providências. Artigo 1º. Concede título de cidadão rioverdense a Lissauer Vieira, pelos relevantes serviços prestados a essa comunidade. Artigo 2º. A data para entrega do título, hora concedido, ficará a cargo do presidente do Poder Legislativo. Artigo 3º. O presente decreto entrará em vigência na data de sua publicação, revogando as possíveis disposições em contrário. Sala das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, aos 17 dias do mês de outubro de 2014. Em discussão, projeto de decreto legislativo 07/2014. Redação final. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, o vereador concordar, permaneça como estão. Os contrários, manifesta colocando de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, vereador Lucivaldo Medeiros, faça a leitura do projeto legislativo 08/2014. Redação final. Decreto legislativo 08/2014. Redação final.
Decreto Legislativo número 08/2014, que concede título de cidadão riverdeense à pessoa que menciona. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão riverdeense ao senhor Geraldo César da Silva, em razão dos relevantes serviços prestados à comunidade rioverdense. Artigo 2º. Fica a critério da mesa diretora a data de entrega do título. Artigo 3º. Revogadas disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões da Câmara Municipal, 17 dias do mês de outubro de 2014. Em discussão, projeto legislativo, decreto legislativo 08/2014, transformado na lei decreto legislativo 08/2014, redação final. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Peço a palavra, presidente. A palavra, vereador Lúcio Batista. Presidente, eu gostaria de pedir que lesse o currículo. O senhor Geraldo está aqui. E pedir também aos pares da casa o voto favorável, que eu sei que tem o voto, mas não só o voto, e dizer que é um orgulho esta casa conceder o título de cidadão ao senhor Geraldo César. Ele representa não um mandato, mas ele representa o trabalho. E é gratificante um servidor público de carreira, como nós aqui também, sei muitos, né, e trabalhador também da iniciativa privada, ser reconhecido. É um cidadão que teve a opção de estar em várias outras cidades, talvez cidade na época que ele veio para Rio Verde, com menos desafio, né, proporcionado à família, mas fez questão de estar em Rio Verde e aqui de ficar que aos seus filhos. É muito gratificante reconhecer, e isso enobrece o trabalho de um funcionário público, de um funcionário de carreira, senhor presidente. Eu gostaria que fosse lido o currículo do senhor Geraldo. Faça a palavra, faça a leitura. Com a palavra, vereador Batoré. Senhor presidente, pedi a palavra para dizer da pessoa do Geraldo César. Geraldo César, há 27 anos, conheci o Geraldo César chegando em Rio Verde, vindo de Brasília. Ele é natural de Minas Gerais, mas o último destino dele, antes de vir para Rio Verde, Brasília. Naquela época, solteiro ainda, né? Hoje, construiu família, 3 filhas. Então, é uma honra ter o Geraldo como um rioverdense, agora na sociedade de Rio Verde. É só isso, presidente. Peço ao secretário que faça a leitura. Geraldo César da Silva, informações pessoais, nacionalidade brasileira, naturalidade, Bocaiúva, estado de Minas Gerais, data de nascimento, 15 de agosto de 1959, estado civil, casado, nome da esposa, Edilene Carvalho Ferreira da Silva, filhas, Larissa Carvalho Silva e Letícia Carvalho Silva, ambas nascidas em Rio Verde, estado de Goiás, nos anos de 92 e 93, respectivamente. Filiação, Joaquim José da Silva, em memória, e Carolina Rosa Silva. Endereço residencial, Rua Josairã, número 365, setor Morada do Sol, em Rio Verde, Goiás. Formação acadêmica, graduação do curso de Direito pela FESURV, Universidade de Rio Verde, com conclusão em julho de 1997, e colação de grau ocorrida em 8 de agosto de 1997. Histórico profissional. Cargo em comissão de diretor da Secretaria da Primeira Vara do Trabalho de Rio Verde, desde o dia 1º de agosto de 2014. Cargo em comissão de diretor da Secretaria da Segunda Vara do Trabalho de Rio Verde, no período de 1º de julho a 21 de julho de 2014. Cargo em comissão de diretor da Secretaria da Vara do Trabalho em Umas. Período de 12 de maio a 30 de julho de 2014. Cargo em comissão de diretor de Secretaria da Segunda Vara do Trabalho em Tumbiara, no período de 19 de novembro de 2013 a 11 de maio de 2014. Cargo em comissão do diretor da Secretaria da Segunda Vara do Trabalho de Rio Verde, no período de 23 de novembro de 2012 a 8 de novembro de 2013. Cargo em comissão de diretor da Secretaria da Vara do Trabalho de Quirinópolis, a partir do 13 de agosto de 2012 a 22 de novembro de 2012. Cargo em comissão de diretor da Secretaria da Primeira Vara do Trabalho de Rio Verde, 24 de novembro de 87 a 12 de agosto de 2012. Função comissionada de assistente a diretor da Terceira Vara do Trabalho de Brasília, TRT da 10ª Região,
no período de 13 de março de 85 a 23 de novembro de 87. Admissão no quadro pessoal permanente no Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, por concurso público, em 14 de novembro de 1984, no cargo efetivo de carreira de analista judiciário, passando a integrar posteriormente o quadro do pessoal efetivo do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região de Goiás, a partir de sua instalação em novembro de 1990. Resumo das qualificações e atividades profissionais. Curso de capacitação nas áreas de desenvolvimento de gestão de pessoas, informática e sistemas processuais em desenvolvimento na 18. Participação efetiva nos congressos de curso de qualificação nas áreas de processo do trabalho e direito do trabalho, tendo por objetivo aprimorar o desempenho das atividades profissionais e funcionais. Ao longo da carreira de servidor efetivo do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, cujo vínculo profissional se encontra incólume, participou de inúmeros trabalhos sociais voluntários, visando a arrecadação de agasalhos, brinquedos e alimentos destinados às pessoas carentes e necessitadas, especiais durante o tempo ocorrido hábil no Haiti, ocasião em que se arrecadou cerca de 9 toneladas de alimentos que foram encaminhados àquele país. Prêmio de servidor de médio recebido em 21 de 10 de 2013, otorgado pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em homenagem pelos relevantes serviços prestados à Justiça do Trabalho durante os 29 anos de trabalho. A homenagem recebida em 7 de 12 de 2011 do excelentíssimo juiz dos servidores da Justiça do Trabalho pelos 24 anos de dedicação do trabalho a exemplo de direção séria e harmoniosa. A homenagem conferida pelos magistrados do serviço em novembro de 2007 pelo 20º aniversário da Justiça do Trabalho de Rio Verde. Mantém residência e domicílio em Rio Verde, cidade escolhida para viver definitivamente com sua família desde o dia 24 de novembro de 1987. Data de sua efetiva instalação na primeira vara do trabalho de Rio Verde, antiga Junta de Conciliação e Julgamento em virtude de sua remoção do Egrégio Tribunal Regional da 10ª Região, ocasião em que foi nomeado para assumir o cargo de comissão diretor da Secretaria, muito embora tenha atuado por curto período de 8 meses em outras 3 unidades judiciárias do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Lido, senhor presidente. Palavra com a dupla dos senhores vereadores para redação final, Decreto Legislativo 08/2014. Redação final, palavra continua franqueada dos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz Enganador. Senhor presidente, pedi pela ordem, porque a gente fica muito feliz quando a gente concede um título de cidadão rioverdense a uma pessoa que veio de outra localidade e escolheu essa cidade maravilhosa para criar seus filhos, sua família. Muitos deles vieram solteiros para cá e aqui se casaram, constituíram família. Então a gente fica muito feliz quando a gente dá um título de cidadão às pessoas. Principalmente ao seu Geraldo, que hoje aqui faz presente, uma pessoa que contribuiu muito com o crescimento da nossa cidade, com o desenvolvimento da nossa cidade, fez muito por nossa cidade e tenho certeza, seu Geraldo, que vai fazer muito mais ainda. Então a gente fica contente. E porque Rio Verde, se tirar o pessoal que veio de fora para morar em Rio Verde, se tirar aqui deve ficar uns 10% de pessoas rioverdenses. Então, nós temos que valorizar muito essas pessoas que vêm de fora para morar na nossa cidade. Veja, senhor presidente, que hoje aqui, ó, a vereadora Náudia é do Sul, o vereador Leilton é de Goiás, mas não é rioverdense. Eu sou mineiro, Manuel Pereira é do Nordeste, o Luciano Perpétua é da Lagoa do Balzinho, o Casa Grande da Lagoa do Balzinho. Então esse aqui que eu lembro. O vereador Irã também, da Lagoa do Balzinho também, né? Então, tem muitas pessoas que não é rioverdense e aqui escolheu para morar e contribuiu muito com o crescimento da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só lembrando, quero parabenizar o nosso presidente, Idelso Mendes, que ele deu a bela notícia que agora na inauguração do novo prédio, né, vai ser entregue esse título cidadão rioverdense.
Então é mais um motivo para a gente ficar contente. E eu tenho certeza que vai ser uma festa muito linda no dia da entrega desse título de cidadão rioverdense. A palavra continua franqueada sobre os vereadores. Redação final, decreto legislativo 08/2014. Redação final. Não havendo em votação, o vereador concordar, permaneça como estão. Os contrários, manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, vereador Lucivaldo Medeiros, faça a leitura do projeto de decreto legislativo 03/2014. Redação final. Legislativo 08/2013. Decreto legislativo número 09/2014, que concede título de cidadão rioverdense à pessoa que menciona, artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão rioverdense ao senhor Leonardo de Oliveira Silva, em razão dos relevantes serviços prestados à comunidade rioverdense. Artigo 2º. Fica a critério da mesa diretora a data de entrega do título. Artigo 3º. Revogadas disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, 17 dias no mês de outubro de 2014. Lido, senhor presidente. Em discussão, a redação final do projeto legislativo 09/2014, redação final. A palavra está franqueada sobre os vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneça como estão. Os contrários, manifestam colocando de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, vereador Lucivaldo Medeiros, que faça a leitura do projeto de lei número 99/2014, segunda discussão e votação. Peço ao secretário que faça a leitura. Segunda discussão e votação. Ótimo, presidente. Pela ordem, vereador Turival Nascimento. Pedi que seja dispensada a leitura de segunda leitura, senhor presidente. Há uma propositura do vereador Turival Nascimento, onde é que ele solicita que as matérias em segunda discussão e votação sejam dispensadas a leitura. Os vereadores concordar, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 99/2014, autoriza o Fundo Municipal para o Corpo de Bombeiro do Estado de Goiás, Rio Verde, a realizar e permite a realizar permuta de áreas do Poder Executivo. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Segunda discussão e votação. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 100/2014. Altera a redação do artigo 1º e revoga o artigo 3º da Lei 6.269/2013, da outras providências. A palavra está franqueada sobre os vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 98/2014. Denomina o nome da praça específica e da outras providências. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar 25/2014. Dispõe sobre autorização e parcelamento de tributários administrativos do município de Rio Verde. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão... Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 101/2014. Peço ao secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 101/2014, que altera os itens dos anexos da lei 6.012 de 2011 e da outras providências. Artigo 1º. Ficam alterados os requisitos para provimento de cargo de agente, controle interno, auxiliar de serviços gerais, procurador jurídico e recepcionista, secretário, telefonista e vigia de todos os anexos 2 da Lei 6.012 de 2011, passando a vigorar com as seguintes redações. Cargos: agente de controle interno e síntese das atribuições, ensino superior da área de Direito, Administração, Economia e Contábeis, registro no órgão de classe, auxiliar de serviços gerais, ensino fundamental completo, procurador jurídico, ensino superior em direito completo e registro no órgão de classe, recepcionista, ensino médio completo e prática em digitação, secretária, ensino médio completo e prática de digitação, telefonista, ensino médio completo, vigia, ensino fundamental completo. Ficam alterados os valores fixados nos anexos 3 da Lei 6.012 de 2011, passando a viger com os seguintes valores: tabela 1, 785,68, tabela 2, 1028,66, tabela 3,
1.788,60. Tabela 4, 2.414,60. Tabela 5, 2.764. Tabela 6, 3.952,88. Tabela 7, 2.457,20. Revogadas disposições e contrárias, estará entrada em vigor na data dessa publicação. Sala das sessões da Câmara Municipal, 16 dias no mês de outubro de 2014. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 101/2014. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo... Senhor presidente. Com a palavra, vereador Lúcio Batista. Senhor presidente, até não vou discutir o projeto de lei, porque como ele entrou nessa casa de lei ontem à noite, não foi distribuído cópia, mas ontem, quando ela adentrou aqui, eu olhei, trata da matéria de servidores, eu quero até justificar quando eu votei contrário e entrar em propositura, porque de qualquer maneira deve ser distribuído aos pares. Eu não costumo opinar nem discutir o que eu não conheço e que não tem em mãos. E no momento oportuno, eu quero esclarecer, senhor presidente, aos pares da casa, o público presente, que hoje, como é leitura final, não é dado, hoje não é dia mais de discussão, e todos os projetos que estão sendo lidos já foi matéria de discussão. Então, às vezes, alguém que vem pela primeira vez deve imaginar, né, porque o senhor é bom em leitura, o senhor tem leitura dinâmica, às vezes pode pensar assim, olha, mas os vereadores não importam com nada, como é que está aprovando e nem discutiram, porque o momento de discussão geralmente é a terça, a quarta e a quinta, que é muito caloroso. Então é por isso que eu não estou opinando sobre o projeto, mas gostaria, senhor presidente, de solicitar que de outras vezes nos organizasse melhor, né? E que não entrasse no momento, porque foi ontem à noite, não foi nem distribuído. Então, por isso que no momento que, até justificar o meu voto contrário, né, e que conste em ata, que seja distribuído. Não é bom para o parlamento isso. Obrigado, senhor presidente. A palavra quando franqueada, senhores vereadores. Discussão do projeto 101/2014. Primeira discussão e votação. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, o vereador concordar, permanece como estão. Se contrário, manifesta, colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais, agradeço para os senhores vereadores, senhoras vereadores de imprensa, porque geral convoco para a próxima sessão daqui a 3 minutos, sessão extraordinária. Declaro encerrada a presente sessão.